Bom dia, pessoal. Então, estou gravando esse vídeo para apresentar essa nova sistemática que pensei para a gente organizar melhor os modelos e facilitar, sobretudo, a localização das peças, né, que servirão de base para a realização das minutas e, com isso, otimizar a nossa atuação. Bom, então, antes de apresentar essa ferramenta nova que está em fase ainda de criação, bom, vamos lembrar como é que a gente tem feito, né, nossa análise atualmente. Então, num primeiro momento, a gente tinha a utilização daqueles arquivos, né, de fluxos, que foi aquele que eu trouxe lá de Pontal, e naquele primeiro momento ele estava se mostrando útil, ainda mais quando o trabalho era presencial. Então, os arquivos ficavam dentro de pastas e subpastas, né? Vocês já estão cansados de lembrar. Então tinha várias possibilidades aqui, né, nessa pasta de arquivos. Então, se a gente tivesse um processo no ProJude, a gente clicava em processo com vista para manifestação. E se for um processo criminal, por exemplo, tinha que clicar em criminal. Se fosse uma ação penal, em ação penal. Se fosse, por exemplo, uma manifestação do artigo 366, tinha que clicar ainda aqui. E só então que apareciam as peças, os modelos apropriados, né, para essa situação. Então, era um longo caminho que se percorria, mas ainda assim era mais útil, né, era uma disposição mais fácil de localizar do que sem nenhuma disposição. Então, essa organização aqui, ela era suficiente, né, para nossa atuação. Mas agora, né, normalmente trabalhando de casa, com menos telas para serem utilizadas, a gente tentou e está procurando constantemente facilitar o trabalho, né, de toda a equipe, da assessoria dos estagiários, para que consigam, né, de forma efetiva, atuarem nos casos concretos. Então, a gente chegou naquela segunda ideia, que é de unificar todos os modelos num arquivo só. Esse é um modelo de execução de pena e utilizar os modelos tudo dentro desse arquivo só e usando, né, que o sumário, né, para facilitar a localização da peça adequada para o caso concreto. Então, bastava que clicasse no encontro e clicasse na situação que estava se buscando. E aí conseguia chegar diretamente no modelo aqui apropriado. Então, isso aqui facilitou também um pouco para a gente não precisar ficar fazendo cliques e mais cliques, né, atrás de uma peça, e também otimizar, né, o espaço, né? Com um arquivo só a gente conseguiria resolver todas as situações, nesse caso aqui, da execução de pena, mas também tem outros arquivos, né, tanto de TC como de medidas protetivas. De ações penais é um pouco mais complexo, né, pela grande variedade de opções de manifestações, alegações finais, até peças um pouco mais compridas, então realmente ficava um pouco inviável, né, de concentrar todas as possibilidades dentro de um único arquivo. E daí que surgiu essa ideia, né, de aproveitar todas as facilidades e potencialidades que o Google Workspace nos dá. Então, a gente já está acostumando a trabalhar no Google Workspace, as funcionalidades tanto do Google Docs como do Google Planilha, até essa facilidade de criação de pastas, subpastas dentro do Google Drive, e também recentemente a gente descobriu essa possibilidade de trabalho em grupo de forma compartilhada. Então, dentro do Google Workspace, mais precisamente do Google Drive, a gente consegue criar vários arquivos, né? Tanto do Google Docs, de planilhas, e agora, mais recentemente, surgiu essa possibilidade de criar os mapas mentais. E, para o nosso caso, a gente vai usar o mapa de modelos. Então, o arquivo já está aqui, né? Ele foi criado dentro do Google Workspace, então, para aqueles que não têm esse aplicativo que chama MindMap, basta
instalar esse complemento, essa extensão no seu computador. Isso basta aqui clicar com o botão direito dentro do seu Drive, ir em mais, e aqui, no meu caso, já tem instalado o MindMap 2.0, mas quem não tem, apenas precisam clicar nesse conectar mais app e depois fazer a pesquisa desse aplicativo em específico nessa plataforma do Google Workspace, digitando aqui MindMap, por exemplo. E tem vários outros arquivos, outras extensões que são realmente muito interessantes e otimiza bem o trabalho no Google Workspace. E aqui no meu caso já está instalado, mas quem não tiver, basta instalar, é gratuito. Ou quando eu mando esse link, né, para esse arquivo, ele também já abre automaticamente com a instalação desse app. Bom, mas a ideia aqui é realmente a gente aproveitar melhor a nosso vasto hall, né, de arquivos disponíveis. Nesse caso aqui eu fiz para ação penal. Então, criei um mapa mental, mas mais precisamente voltado à organização e disposição de modelos, de uma ação penal. Então, do lado direito está uma ação penal do início ao fim, como regra geral, iniciando pela denúncia, depois indo para a fase de citação ou notificação, né, no caso de drogas. Se não for localizado o réu para ser pessoalmente citado ou notificado, vai para essa fase aqui do artigo 366. Depois tem a fase de instrução, no caso a réplica, né, teria que vir para cá, mas a fase de instrução, fase de alegações finais, fase de contra-razões. E dentro de cada uma dessas fases tem uma série de possibilidades que a gente também pode eventualmente encarar. Do lado esquerdo tem as outras situações, às vezes até excepcionais, no caso, os apensos, né, da ação penal, eventuais incidentes processuais, manifestações simples, outras manifestações, enfim. Mas aqui o interessante que eu achei é essa facilidade de a gente encontrar e localizar o modelo adequado. Então, aqui, por exemplo, a gente está analisando uma ação penal e verifica que o caso está na fase do artigo 366. E a gente estudou o processo e viu que é uma situação ali de manter a suspensão do processo do curso prazo prescricional. A gente já tem um modelo fácil aqui, de fácil acesso. Basta clicar no link e abrir o arquivo respectivo. E ele já abre aqui no próprio do Google Docs o documento para ser editado e posteriormente salvo. E então a gente consegue achar de forma mais simples, né, os modelos para cada situação. Esse mapa mental ainda está em fase de construção, então as peças, à medida que elas forem sendo elaboradas, corrigidas, aperfeiçoadas, a gente vai incrementando aqui. E a grande vantagem, na verdade, eu vejo duas vantagens bastante interessantes, é o seguinte: a primeira, que fica muito mais fácil, né, de encontrar o arquivo que a gente está procurando para utilizar no caso concreto, ou seja, não precisa daquele monte de cliques até chegar numa situação que a gente está procurando. Uma segunda vantagem é o seguinte, né? Hoje em dia, cada um tem em seu computador uma pasta de arquivos que fez o download. Mas diante das recentes mudanças e, na verdade, constantes mudanças que a legislação vem sofrendo, muitas vezes eu altero um modelo e os arquivos que estão na posse de cada um não são automaticamente alterados. Aqui, usando o Google Workspace, né, mais precisamente o Google Docs, a partir do momento que eu faço a alteração no arquivo, o modelo ele fica salvo para todos. Então, na hora que clicar nesse arquivo, ele já vai buscar a versão atualizada para todos, né, desse mesmo arquivo. E também de quebra ainda tem uma vantagem da gente conseguir fazer, né, dentro do Google Drive uma gestão de arquivos, né, mais precisamente uma gestão documental em relação aos arquivos que vão sendo produzidos, né, pela equipe, corrigidos por mim, e com aquele mesmo link, né, que a gente gera para salvar o arquivo, a gente consegue fazer
a observação das correções. Então, é por isso que eu tenho, naquela planilha que a gente tem usado, eu tenho salvo os documentos corrigidos, tudo aqui na parte final. Então, se alguém quiser ver como é que ficou o arquivo final após a correção dele, basta clicar no link da peça que o arquivo corrigido vai ser apresentado. Tá? Então, isso é bastante importante, né, até para ter um feedback, né, das alterações que foram feitas, das sugestões que foram incrementadas, tudo isso pensando na nossa melhor atuação ministerial para que a gente consiga fazer realmente um trabalho mais célere, mais otimizado e mais eficiente.